Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Davi Zaia, do PPS. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, deputado. Prazer estar aqui, Jorge, mais uma vez para gravar mais um programa aqui. Vamos prestar contas de mandato. O deputado Davi Zaia também preside a Federação dos Empregados de Estabelecimentos Bancários do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Está preocupado com a situação do Banco do Brasil, que o motivou a uma indicação, a indicação 1587 de 2015, que encaminha-se, né, à excelentíssima senhora presidenta da República, que solicite ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para que determine providências no sentido de viabilizar a instalação de agências do Banco do Brasil nos municípios do estado de São Paulo, onde elas não existam. Deputado, vamos falar da sua preocupação com relação até o desaparecimento de algumas agências. É isso que foi veiculado na imprensa, na mídia? A nossa preocupação é com os funcionários e também com o atendimento da população e, no caso, também dos servidores públicos do Estado de São Paulo, porque o Banco do Brasil hoje é a instituição oficial do Estado de São Paulo desde que ele adquiriu o Banco Nossa Caixa e, portanto, passou a ter as contas do governo do Estado de São Paulo. O Banco do Brasil anunciou recentemente que está iniciando um processo de fechamento de 75 agências em diversas cidades do estado de São Paulo. Basicamente são municípios onde já existia uma agência do Banco do Brasil. Com a compra do Banco Nossa Caixa, passou a ter duas agências muito próximas uma da outra e que, portanto, depois, já passado mais de 4 anos, né, dessa compra do Banco Nossa Caixa, chegaram à conclusão de que uma única agência dá conta do atendimento. Até aí, acho que é um procedimento normal de racionalização do banco que nós entendemos. Mas, ao mesmo tempo, e isso é um levantamento que eu fiz desde a época da incorporação da nossa Caixa com o Banco do Brasil, nós temos 180 municípios do estado de São Paulo que não têm agência do Banco do Brasil. Na época não tinham nem agência da nossa Caixa e nem do Banco do Brasil. Portanto, ficaram sem nenhuma agência desse banco que é o banco oficial, né? O banco oficial do estado de São Paulo. Então, a nossa sugestão é que, ao fechar essas 75 agências, que é um processo que vai acontecer nos próximos meses, o banco, então, pelo menos abrisse, né, mais 75. Nós achamos que devia ser em todos os municípios, mas seria um bom começo se pelo menos transferisse essas agências que estão sendo fechadas para aqueles municípios que não têm agência. Eu cito sempre um caso, Cardoso é um dos municípios que a agência da nossa Caixa e a agência do Banco do Brasil estão lado a lado. Uma numa ponta da esquina, outra na outra esquina, no mesmo cruzamento, né? Se a gente andar poucos quilômetros, nós temos a cidade de Riolândia, que não tem nenhuma agência do Banco do Brasil. Então, esse é um movimento que nós estamos defendendo. O senhor já não esperava, de alguma maneira, o fechamento de algumas agências, até porque, só lembrando, o Banco do Brasil comprou a Nossa Caixa, o Banco Nossa Caixa, em novembro de 2008. Foram 18 parcelas de 300 milhões, se eu se lembra muito bem. O valor, naquela época, 5 bilhões 380 milhões de reais. Na oportunidade, eram 547 agências, 15 mil funcionários. Já não gerou uma preocupação naquela época e um pouquinho depois, 2010, com a possibilidade de fechamento de algumas agências que eram muito próximas, Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa? Então, naquele momento, nós atuamos muito forte aqui na Assembleia, inclusive, para garantir que nenhum funcionário perderia o emprego, né? E isso de fato aconteceu, né? O funcionário da nossa Caixa, nós tivemos alguns que entraram no PDV, outros que entraram em programas de incentivo à aposentadoria, mas todos foram mantidos, todos os funcionários. E naquele momento também foi mantida a rede. Sim. Já no ano seguinte, eu estabeleci uma conversa com o Banco do Brasil, porque com o passar do tempo e a unificação de todos os serviços, né, era normal que a gente tivesse o fechamento de algumas unidades que buscassem sinergias, como fala no sistema. Buscasse sinergia. Então eu conversei na época com o diretor do Banco do Brasil aqui em São Paulo na época e sugeri já essa sugestão que nós estamos repetindo agora. Sim. O que aconteceu logo em seguida?
o Banco do Brasil comprou o Banco Postal. O Banco Postal era administrado pelo Bradesco, passou a ser administrado pelo Banco do Brasil com os Correios, né? Com os Correios. Com os Correios. Então, com isso, o Banco do Brasil passou a considerar que ele está presente em todas as cidades. Sim. Só que em muitas cidades como ele correspondente está bancário. como correspondente, que é o Sim. Correio, né? E que, portanto, não faz todos os serviços que faz uma agência bancária. Nem tem toda a dinâmica de uma agência bancária e muito menos a segurança de uma agência bancária. É verdade. Então, agora surgiu essa notícia de que eles vão então fechar essas agências. Então agora nós retomamos esse assunto. Deputado, é importante que se diga, quando houve a fusão, a aquisição, a compra propriamente do Banco do Brasil, do Banco Nossa Caixa, houve algum compromisso de governo pela manutenção dos empregos, pela manutenção das agências em cidades, principalmente as cidades pequenas? Eu lembro aqui que na época do Banespa, que tinha a folha de pagamentos do poder público aqui em São Paulo, essa folha foi transferida depois da venda para o Banco Nossa Caixa. Ou seja, o Banco do Brasil comprou uma carteira muito rica de clientes, que são os funcionários públicos. Ou seja, houve uma ação estratégica do Banco do Brasil para crescer, para ganhar musculatura no estado de São Paulo. Houve um compromisso na época, se não me engano, era o governador José Serra, houve um compromisso pela manutenção dos empregos na época? Houve um compromisso pela manutenção dos empregos e eles foram mantidos, né? O Banco do Brasil incorporou e adotou em relação aos funcionários da nossa Caixa a mesma política que ele tem em relação aos seus funcionários. Sim. Né? Praticamente não tem demissão, só em casos que há algum inquérito, algum problema que aí passa a ter demissão. Então isso foi cumprido. Né? E também a manutenção da rede, até porque uma das razões que levou o Banco do Brasil a fazer a compra da nossa Caixa, e o grande interesse que eles tiveram em comprar a nossa Caixa, é que o Banco do Brasil ele é o maior banco no Brasil, mas em São Paulo ele estava muito atrás do Bradesco, do Itaú Unibanco, dos bancos comerciais do Santander. A marca Nossa Caixa era muito forte, que era a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, depois virou Nossa Caixa, Nosso Banco, e depois Banco Nossa Caixa. Isso. Então, a preocupação deles foi de consolidar e de ficar mais perto dos concorrentes aqui no estado de São Paulo, o estado mais forte do ponto de vista financeiro. Sim. O que justifica também agora a nossa preocupação com essa abertura de novas agências? Primeiro que o banco está dizendo, não, eu vou fechar, mas eu não vou demitir ninguém que está nessas agências. É verdade, ninguém vai ser demitido. Mas são 75 gerentes gerais a menos, 75 gerentes de conta a menos. Ou seja, menos, onde houver sobreposição... você tem alguma diminuição de cargos. Sim. Mas está faltando gerente, então esses vão para outras cidades. Então não há uma preocupação com a demissão de funcionários nesse momento. Mas há uma preocupação com manter postos de trabalho, né, que são sempre importantes, e do outro lado, considerar que em muitas cidades, nós temos um número expressivo de servidores públicos. Sim, que precisam ser atendidos. Que precisam ser atendidos. É claro que para sacar dinheiro, fazer um depósito, pode fazer hoje via internet, né, caixa eletrônico e tal, mas operações bancárias, ele ainda precisa do banco. Uma agência física. Uma agência física, não tem. E depois lembrando também que o Banco do Brasil, além de atender os servidores públicos do Estado de São Paulo, ele é responsável pelo repasse de inúmeros programas do governo federal. Sim. Né? Programas principalmente voltados para a agricultura. Sim. E como passou a ser o Banco Oficial do Estado de São Paulo, ele também é responsável pelo repasse dos programas do governo do Estado de São Paulo. Vou lembrar o FEAP, por exemplo, que é o Fundo de Expansão da Agricultura Paulista, um fundo importante, né? Se dá o repasse através do Banco do Brasil. Isso é importantíssimo lembrar, deputado, porque já tivemos outros bancos, inclusive de investimentos. Eu lembro aqui o Badesp, que depois foi incorporado pelo Banespa, que vendido para o Santander, passou suas atribuições para o Banco Nossa Caixa, que foram assimiladas pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, né, nós temos uma gama muito grande de atividades que são exclusivas do Banco do Brasil, né? Não podem ser feitas em outras unidades bancárias, e essas cidades, que eu fiz um levantamento dessas cidades que não têm agência, muitas cidades têm até 5 mil habitantes, mas nós temos cidades com 10 mil, com 15 mil, com 20 mil habitantes que não têm uma agência do Banco do Brasil. A característica dessas pequenas cidades do estado de São Paulo são características agrícolas. Sim. Né?
E a agricultura é muito forte aqui no estado de São Paulo. Então isso é também uma razão que está nos levando a levar essa reivindicação junto à diretoria do Banco do Brasil, fazer essa indicação ao presidente da República, para que determine ao ministro da Fazenda, né, que subordina o Banco do Brasil, para que essas ações sejam implementadas e que o banco possa atender a população de início, pelo menos em mais 75 cidades do estado de São Paulo. E depois, quem sabe, em todos os municípios. A questão da presença do Banco Nossa Caixa, que era uma marca muito forte, que estava aí no seio dos paulistas há muito tempo. Aliás, eu vejo aqui na ilustração uma imagem antiga do Banco Nossa Caixa, aliás, na minha Poá. É uma agência grande, quer dizer, fechar uma agência desse porte numa cidade, apesar que Poá tem mais de 100 mil habitantes, mas existem muitas cidades com 40 mil, 50 mil, há o risco de fechamento. E, aliás, eu queria que o senhor falasse um pouco também se há o risco dos funcionários oriundos do Banco Nossa Caixa, ou não. Não, não há o risco. Todos eles, como eu disse, hoje já estão plenamente incorporados no Banco do Brasil, né? Então, tem algumas diferenças ainda, que são diferenças. O plano de saúde ainda continua o próprio da nossa Caixa, o plano de previdência continua da nossa Caixa, e isso são discussões que continuam acontecendo no Banco do Brasil. Mas todos continuam com seus direitos preservados e respeitados, né? Nós temos problemas, como temos em geral com os funcionários, né? Às vezes alguém teve que mudar de agência, Sim. Perdeu um comissionamento, e essa é uma luta que os sindicatos têm acompanhado todos os dias. Mas demissão, nós não corremos risco. O Banco do Brasil fez agora, no mês de agosto, e concluiu isso no mês de agosto, um plano de incentivo à aposentadoria, né? Um plano de aposentadoria incentivado, como foi chamado, e perto de 4 mil funcionários Sim. saíram do banco. Então, o banco está precisando... Já foi um ajuste, né? Já foi um ajuste, e o banco está precisando de mais funcionários, né? Aliás, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais, porque há, né, nessa discussão de salários, né, no dissídio deste ano. Aliás, o dia do bancário é 28 de agosto, que Dia passou... do bancário, 28 de agosto, e a data base, 1º de setembro. 1º de setembro, ou seja, com essa discussão que se coloca com relação à data base dos bancários, há uma preocupação com a questão do emprego? Essa tem sido uma preocupação fundamental, né? É a questão do emprego. Nos últimos 10 anos, nós não tivemos uma grande alteração na categoria. Ela se manteve praticamente estável, cresce um pouco um ano, Sim. Diminui um pouquinho outro, mas nada significativo. E há também uma outra característica: a categoria está ficando mais velha, o pessoal está ficando mais tempo no banco, né? Diferente dos tempos mais atrás, principalmente no período inflacionário do país, que nós tínhamos perto de 1 milhão de bancários no país e uma rotatividade muito grande. 1 milhão de bancários? 1 milhão de bancários. Hoje caiu pela metade, 500 mil bancários? Acho que não temos nem 500 mil, acho que estamos com uns 480 mil, perto de 500. Né? Menos de 500 mil. Mas esse aí é fruto da questão tecnológica também, que entrou. A gente tem que lembrar que a agência bancária era muito utilizada na época da inflação galopante. Isso. E tudo mais, o dinheiro fisicamente circulando. E com as inovações tecnológicas, hoje o banco está na palma da mão, né, num celular. Cada um de nós é um bancário hoje. É um bancário, a gente trabalha e de graça ainda paga tarifas. Paga né? tarifa. Ainda paga tarifa. Mas como fica a questão, digamos assim, desses avanços, e há também uma expansão, uma capilaridade maior dos bancos. Eu tenho que lembrar aqui, deputado, e eu vou cotejar com o senhor também, a presença bancária, a bancarização, e também fazendo o contraponto com relação ao fechamento de postos de trabalho, do outro lado, os lucros dos bancos, deputado. O senhor está falando do Banco do Brasil, que anunciou no segundo trimestre de 2015 um lucro de 3 bilhões de reais. E, somando os 2 semestres, o primeiro e o segundo semestre, 8 bilhões 826 milhões, valor 60% superior ao primeiro semestre de 2014. Não estamos em crise? Como é que o banco dá tanto lucro? Crise, o governo aumenta os juros. Juros é a remuneração do dinheiro. Quem tem dinheiro para emprestar? Os bancos. Quem ganha dinheiro, portanto... Com tesouraria, por sinal, né? Comprando títulos do governo, sem risco. Hoje sim, sem risco, porque com essa crise, menos gente está pegando crédito, né? Até porque tem mais dificuldade para pagar e o crédito ficou mais caro.
Então, crédito mais caro, as pessoas pegam menos crédito. Mas, por outro lado, a dívida do governo crescendo, explodindo, esses títulos são títulos garantidos, sem risco, sem necessidade de... Operações de tesouraria, né, a gente chama. São lucros de tesouraria que têm engrossado muito o banco. Então, a maioria dos bancos que divulgou agora esse segundo trimestre crescendo o lucro, eles não aumentaram a operação de crédito, ou seja, portanto, não está exercendo aquela função de dinamizar a economia, de oferecer crédito, de irrigar, né? De irrigar a economia, com mas está aumentando o lucro justamente porque a taxa de juros do governo tem sido aumentada e isso tem gerado o chamado lucro de tesouraria. Agora, deputado, pode um banco que lucra tanto, na ordem de bilhões aqui no Brasil, falar em fechamento de agência? A gente não está falando só em demissão de pessoal. O fechamento físico de uma agência são menos seguranças, menos pessoas que trabalham na manutenção das agências, limpeza, tudo o que acontece em termos de manutenção de equipamentos de alta tecnologia, tudo isso é varrido juntamente com o fechamento de uma agência. Claro, porque quando você perguntou, vai demitir? Eu falei, não vai demitir. Mas, se você fecha a agência, diminui os postos, diminui empregos diretos e empregos indiretos, né? Vagas, né? Porque, como eu disse, o banco desligou agora perto de 4 mil. Ele precisaria contratar mais gente. Com essa diminuição de agências, ele não precisa contratar na mesma velocidade que precisaria. Então, o saldo geral é que nós temos uma redução do número de emprego, embora os que estão empregados não serão demitidos. Mas o que se ficou veiculado, né, é que haveria, por exemplo, talvez o fechamento de algumas agências em cidades com menos de 100 mil habitantes. São várias cidades com menos de 100 mil habitantes. São várias cidades. O que o senhor propõe na sua indicação à presidência da República é justamente que as cidades que não têm Banco do Brasil é que tenham pelo menos uma agência do Banco do Brasil. E se ela for vizinha de alguma cidade que vai ter uma agência fechada, que esses funcionários sejam transpostos para essa cidade vizinha, é isso? Muito provavelmente, como onde vai fechar tem uma outra agência, então a preferência é que esses funcionários migrem para essa agência que já existe na cidade, que às vezes muitas vezes a 100 metros uma da outra. Até porque, se as duas agências foram mantidas esse tempo todo, é porque eu tenho um volume de clientes que vai ser incorporado na outra agência. A rentabilidade garante o negócio. Então, a rentabilidade garante e aquela agência que vai receber aqueles clientes que estavam na agência que está sendo fechada, ela vai ter um aumento expressivo do número de clientes, portanto, ela precisa também de mais funcionários para atender. Então, a primeira medida que a gente defende é que o funcionário da agência fechada seja transferido para a agência que está ao lado. Sim. Né? E, com isso, menos transtorno para os funcionários. Mas a abertura nas outras cidades é fundamental. E o resultado do banco, o desempenho do banco, a importância do banco para o Estado de São Paulo, a importância do banco para a população do Estado de São Paulo, o atendimento aos servidores, né, justifica que o banco assim proceda. Não há nenhuma razão para que o banco proceda ao enxugamento. Eu posso até concordar com uma racionalização. Tenho duas agências, uma ao lado da outra. Está havendo uma sobreposição. Né, uma competindo com a outra, de certa forma. Sim. Então, não há necessidade de que as duas fiquem aí. Mas isso reforça a possibilidade do banco ir para algumas cidades onde ele não foi, né, e onde é fundamental. Eu tenho falado com prefeitos, eu tenho falado com vereadores, muitos, né? Nós vamos proceder também uma reunião aqui na Assembleia Legislativa e muitos prefeitos já estão confirmando a presença para participar dessa reunião, porque os próprios prefeitos já tinham tomado a iniciativa de solicitar essas agências e até agora não foram atendidos. O que estaria também por trás dessa possibilidade de enxugamento de algumas agências? Corte de despesas, algumas agências não têm prédios próprios, boa parte alugados. Aliás, alguns que eram próprios foram vendidos, né, a uma convenção internacional dos bancos, que é para desmobilizar patrimônio, ou seja, se vende, se financia o comprador e se paga aluguel pela agência. Isso. Esses contratos não são pequenos, deputado. São de 5 anos, 10 anos, se não me engano. Ou seja, isso também entra no negócio? Ah, sem sombra de dúvida, né? O banco, quando toma uma medida dessa, seguramente estudou muito, né, a racionalização dos seus custos, né? O que nós estamos querendo fazer com essa nossa medida? Em vez dessa racionalização significar só um aumento do lucro, né, que, embora seja um banco público, esse lucro depois é revertido em dividendos para o próprio governo.
embora é um dos banco, acionistas, inclusive, embora tenha um também, banco, né? é um banco que também tem acionistas, Sim. né? Que é boa parte da população, os próprios funcionários, muitos têm ações do banco, né? Mas é uma boa parte disso, como o governo é acionista majoritário, reverte para o próprio governo. Sim. Mas essa racionalização de custos permite que o banco faça a expansão. Sim. Né? Porque muitas vezes, quando a gente defendeu isso junto ao banco, ele dizia, não, mas eu não posso expandir o meu custo, eu não posso aumentar o meu custo. Bom, agora está economizando de um lado. Sim. Né? Então, há espaço para abrir novas agências e atender bem a população. Né? Eu citei a cidade de Riolândia, tem Sim. 2 penitenciárias. Né? Então, só ali, perto de 500 funcionários públicos do Estado que Sim. seriam diretamente beneficiados. Sim. Fora todo o pessoal da agricultura, né? E fora todos aqueles que têm conta no Banco do Brasil, que recebem programas e que muitas vezes, por não ter uma agência no local, o prefeito da cidade, às vezes tem que disponibilizar um ônibus no dia do pagamento, Para levar, de uma fazer Bolsa o traslado Família, das pessoas, exatamente. para fazer o traslado das pessoas para ir até o banco, porque periodicamente esses programas, né, você pode fazer pelo Sim. caixa eletrônico, mas precisa se recadastrar, Perfeitamente. surge um problema, precisa ir lá para resolver. Pelo menos uma vez por ano precisa Pelo menos fazer uma vez por ano o precisa recadastramento. recadastrar. Se dá um problema no cartão, você já não resolve mais Exatamente. remotamente. Tem que ir Você fisicamente numa agência. Então, se a gente considerar, todos os meses tem uma boa parcela de clientes do banco e de funcionários do que banco necessariamente que precisam. necessariamente precisam ir às agências. Por isso a justificativa de ter uma agência em cada cidade. Nesses 3 minutos que nos restam, deputado, há uma máxima do comércio que diz que o cliente sempre tem razão. Os clientes não estão sendo consultados quando se fala dessa reengenharia, essa remodelação da rede de agências. Eu digo isso porque cidades pequenas, principalmente com muitas viúvas que recebem aí aposentadorias e tudo mais, se deslocar até uma agência já é uma operação difícil. Quer dizer, quando aquela agência desaparece, mesmo tendo outra não tão longe, cria um transtorno. Isso não foi sequer discutido a parte do cliente? Acho que o cliente seguramente não foi ouvido. Né? O que acontece nesses casos é que, depois de feito, né, o banco aí adota Um comunicado na porta. Comunicado, a partir de tal e dia... depois algum atendimento Sim. mais direto no sentido de evitar, né, problemas, porque o banco também hoje tem a concorrência, então salvo Claro. aqueles que estão vinculados a programas que são exclusivos, Eles podem né, fazer a portabilidade. eles podem fazer a portabilidade. Inclusive para bancos privados. Inclusive para bancos privados. Então você tem a concorrência aí, né, cada vez mais reduzida, né, porque agora até no caso grandes, dos bancários, os enormes estão comendo os grandes agora, não? O HSBC, que é um banco não tão grande no Brasil, mas é o maior do mundo, né? Aqui está vendendo sua operação, já vendeu para o Bradesco. Sim. Então, nós temos um enxugamento muito grande, né, de bancos que estão presentes nas 90% das praças, são 3 ou 4 bancos, Pois é. né, que estão sobrando. Né? 3 privados e o Banco do Brasil Banco e a Caixa do Brasil Federal. e a Caixa brigando aí. Né? Deputado, só para encerrar, qual é a mensagem que fica para o servidor, para esse funcionário, inclusive para fazer ouvir o ministro Joaquim Levy e a presidente Dilma Rousseff no tocante à manutenção e criação de novas agências em cidades que não existam presença do Banco do Brasil? Eu quero fazer um apelo para que, né, o prefeito, os vereadores e mesmo as associações, representantes de entidades dos servidores, representação dos produtores rurais, do comércio, né, que depende muito de uma agência bancária, se somem a esse esforço para cobrar do Banco do Brasil uma agência na sua cidade, onde ele não tem. Porque eu acho que é essa movimentação que pode fazer o banco acelerar esse processo e até se dispor a abrir as agências, porque é preciso registrar. O banco anunciou o fechamento dessas agências, mas até agora não anunciou a abertura de novas agências. Deputado, sucesso da sua empreitada, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia SP. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu conversei com o deputado Davi Zaia, do PPS. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.